Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estarei com um quadro novo. Depois eu gostaria que vocês me informassem se vocês gostaram desse desse modelo de slide, ou se vocês gostariam que tivesse mais imagem, menos texto. Aí vocês falem um pouco para mim ter uma noção, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar desse artigo, que é Intervenções Nutricionais na Anemia Ferropriva, tá? Foi escrito por essas duas pessoas aqui, Marli e Marilene, tá? E a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho. Então vamos lá. A introdução. Primeiramente, a deficiência de ferro, ela acontece principalmente nas mulheres em idade fértil. O que é na idade fértil? São pessoas gestantes, quando estão grávidas, e pré-escolares, principalmente nas áreas tropicais e subtropicais. Segundo a OMS, a gente pode ver aqui que 30% da população mundial tem esse problema com a anemia ferropriva, né? Que é o quê? Que é atribuída à deficiência de ferro. E aqui a gente pode ver que na América Latina a prevalência de anemia é de 13% em homens adultos e 30% ou mais em gestantes. Então a gente precisa ficar em alerta, porque a gente pode perceber aqui que 30% ou mais são gestantes, né? Por que a gente precisa ficar mais alerta em relação às gestantes? Gente, são duas vidas. Se a gente perde a mãe, provavelmente a gente vai perder o feto também. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. E aqui a gente pode perceber que 50% da população entre 6 meses e 2 anos de idade tem anemia ferropriva. E aqui a gente pode perceber que a deficiência de ferro é igual à redução da quantidade de ferro total do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então a gente pode perceber aqui que o fornecimento de ferro acaba sendo insuficiente para atingir as necessidades do nosso corpo. E essas necessidades acabam, né, atrapalhando a formação de hemoglobina. E a hemoglobina, gente, faz parte do nosso corpo. É importante para todos nós, né? E aqui, a deficiência de ferro, ela vai ter... a gente percebe que a insuficiência de ferro pode atrapalhar, né, causar problemas na medula óssea. Causas e consequências da deficiência de ferro. Aqui a gente pode perceber que a deficiência de ferro na dieta pode causar anemia. E esses são os 3 pontos, os 3 classes que a gente precisa ficar de olho, que é na infância, né, como a gente viu lá, e na adolescência, em alguns adolescentes, principalmente nos adolescentes que não se alimentam corretamente. Muitas vezes não é porque ele não quer se alimentar corretamente. Muitas vezes é porque ele não tem condições financeiras de se alimentar, ok? Corretamente, de uma forma adequada. E na gravidez, né? Porque a mamãezinha, gente, ela vai estar carregando um feto, né? O bebezinho dela. Então, tudo que ela come não é somente para ela, é para o feto também. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada nessa quantidade de ferro que a gente vai ofertar para a gestante. E aqui a gente percebe, né, que a dieta ela não é o principal fator, né, da causa da anemia. E aí eu coloquei aqui 3 outros exemplos que podem acontecer por deficiências nutricionais, né, como eu falei, a pessoa não tem condições de se alimentar corretamente, ou então a pessoa não come corretamente, ela come muito alimentos industrializados, alimentos que não tem muita fonte desse composto, eu vou chamar de composto. Por quê? O que acontece? As pessoas hoje em dia, elas estão consumindo cada vez menos minerais, vitaminas e tudo mais.
E aí, quando a gente pega, o que eu mais pego, gente, no consultório, são pessoas com deficiência, principalmente de vitamina D, de vitamina B12, e infelizmente muito inflamados, tá? Mas não vem aqui ao caso em relação a esse artigo científico. Também infestações parasitárias. Em alguns países que são de extrema pobreza, infelizmente, muitas crianças ou até mesmo adultos sofrem com essas infestações parasitárias. Porém, aqui no Brasil também ocorrem alguns casos. E infecções, ok? E aqui a gente pode ver que a redução da concentração de hemoglobina no sangue compromete o transporte, tá? E aí, o que a gente pode também perceber? Que a deficiência de ferro na gravidez aumenta o risco do quê? Da mamãezinha e do feto vir a óbito, ok? Ou então causar alguma deficiência nesse feto. Então a gente precisa ficar de olho. E também, o que as pessoas não imaginam, que quando falta a gestante está com deficiência de ferro, ela aqui, ó, vai causar um risco dessa criança nascer prematuras. Muitas mulheres não entendem por que a criança nasceu com 7 meses, 6 meses. E muitas vezes, quando o médico ou o nutricionista vai olhar os exames, ela está com ferro baixo, tá? Então, a gente precisa sempre ficar de olho. Então, procure um nutricionista, né? Se você tiver condições financeiras, se você quer engravidar, ou se você já está, né, grávida, procure um nutricionista, ok? Porque não são todos os médicos que passam o ferro. E aqui, gente, a deficiência de ferro, ele vai acontecer nos primeiros 2 meses de vida da criança, como a gente já viu no outro slide. E aí, como eu falei, a criança às vezes ela não vem a óbito, mas ela vai ter algumas comorbidades, como atraso no desenvolvimento psicomotor, alterações no seu comportamento, porque a deficiência de ferro, ela não só vai causar, né, a morte, né, o óbito, mas também ela pode causar um problema, se não for tratado, né, corretamente, a longo prazo, e talvez essa criança ela não consiga ter uma vida normal. Aqui a gente percebe que em 12 a 18 meses, com a deficiência de ferro, quando essa criança consegue, né, faz o tratamento e consegue atingir um nível adequado de ferro, esse desenvolvimento psicomotor, ela consegue ser alterada. Então, é algo muito bom. Então, não significa que essa criança vai ficar com esse problema pro resto da vida, mas ela precisa fazer o tratamento corretamente. Formas e benefícios da suplementação com ferro. Então, como eu falei, né, o principal foco, né, é as gestantes, porém, precisa ter um foco também nas nutrizes e lactentes. Com o principal objetivo, aumentar o ferro nessa população-alvo, como a gente viu, principalmente nas gestantes, é algo muito grave. Suplementação terapêutica. Aqui a gente pode perceber que o paciente precisa ter um exame de sangue, tá? Para que a gente tenha um diagnóstico. A gente não pode olhar para o paciente e falar, você está com deficiência de ferro. Não é assim que funciona. E nós temos o ferro oral e o ferro, né, na administração oral e parenteral. O ferro oral, gente, muitos pacientes, eles falam que causa alguns desconfortos. Desconforto gástrico, algumas pessoas vomitam, algumas pessoas ficam com enjoo, outras ficam com constipação. Se você não sabe o que é constipação, é prisão de ventre. E se você tem prisão de ventre e quer conseguir, né, melhorar essa situação, temos vídeo aqui no canal. Algumas pessoas ficam com constipação, outras pessoas ficam com diarreia, muitas pessoas também não gostam do gosto. Então, assim, nós temos vários problemas em relação ao ferro oral. Porém, não é toda pessoa que sente esses desconfortos, né, esses tipos de
vamos dizer que sintomas. E aí, vamos supor que o paciente fique com uma diarreia, com vômito, com enjoo. O que a gente vai aconselhar? Ir para a administração parenteral. Porém, a administração parenteral, gente, é somente com o médico, tá? O nutricionista, ele não pode fazer essa parte do parenteral, tá? A gente pode entrar e conversar com o médico e o médico irá fazer essa administração. E aí, como a gente pode ver, que as doses do tratamento variam. E aí eu coloquei aqui, gente, 3 exemplos. Então, por exemplo, para gestantes e nutrizes, lembrando, gente, que tudo isso que está aqui está no artigo científico, ok? Então, para gestantes e nutrizes, de 60 mg de ferro alimentar 3 vezes ao dia na anemia severa, né? Quando está menor que 7 gramas por decilitro de sangue. Na anemia leve e moderada, mesma dose 2 vezes ao dia. Para lactentes pré-escolares e escolares, recomenda-se a dose de 3 mg por quilo e peso por dia de ferro alimentar. Para adolescentes e adultos, 60 mg de ferro alimentar 2 vezes ao dia para anemia moderada. Então, esses são os 3 exemplos de tratamento para a anemia, ok? E aqui a gente pode ver que para a pessoa fazer um tratamento, e normalmente essa correção, né, que acontece quando o paciente consegue atingir, tá, a quantidade de ferro normal, é óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, é de 6 semanas, tá? E aqui a reposição das reservas de ferro ocorre de 4 a 6 meses. Então é um tempo, gente, mediano, tá? Não é um tempo curto, mas também não é um tempo muito longo. E aqui eu já falei com os efeitos colaterais, tá? Da administração do ferro oral, diarreia, constipação, tá? Já conversei com vocês sobre isso. E aqui, gente, a gente tem interferência na absorção de outros minerais. Então, gente, não se autossuplemente, tá? Não fiquem achando que, eu acho que eu tô com falta de ferro, tô com deficiência de ferro, e fique consumindo ferro. Porque ele vai entrar, muitas vezes, ele vai deixar que você, não deixa que você absorva alguns minerais que são importantes para o nosso corpo, tá? Pode ser o zinco, qualquer outro, ele não vai deixar com que você consiga absorver esse mineral. Então, é importante que você tenha um acompanhamento ou de um médico ou de um nutricionista. Suplementação preventiva. Como eu já falei, é dirigida àqueles grupos específicos, né? Nutrizes, gestantes, lactentes, pré-escolares, as criancinhas, né? E entre outros, tá? Para escolares, a suplementação é menos necessária, tá? Aconselhando o rastreamento, né? A gente precisa sempre estar fazendo exame de sangue. Então é importante, pelo menos, Pamela, não tenho condições financeiras de ficar fazendo exame de sangue toda hora. Pelo menos, a gente tente fazer exame de sangue uma vez ao ano. Por quê? Porque a gente precisa olhar, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. Muitas pessoas, elas conseguem prevenir algumas doenças, né? Alguns problemas de saúde em relação ao exame de sangue, já que a gente consegue perceber algumas coisas com o exame de sangue. Gestantes. Como eu falei, né? A gestante, gente, ela precisa ter uma assistência. Quando a mulher quer engravidar, ou então ela engravidou, não estava planejado, ela precisa ter aquela assistência do médico, né, do ginecologista, do cirurgião que vai fazer o parto, de um nutricionista. É importante, gente, que a gestante e a lactante, né, tenham o acompanhamento com o nutricionista. Aqui, gente, na suplementação, a gente vai perceber que ela vai ocorrer durante a segunda metade da gravidez, tá? Então, precisa ficar atentos. Não é, tô gestante, vou consumir ferro por conta própria porque é bom. Não é assim que funciona, tá? E precisa ter doses adequadas, ok?
E aqui a gente pode perceber, né, que o controle da anemia na gravidez vai precisar de um planejamento, principalmente se a gestante for uma adolescente, tá? Então a gente precisa, são doses diferentes, tanto para adolescente, para um adulto. Então assim, a gente precisa observar tudo isso. Lactente. Então a gente pode perceber que, né, como eu já havia falado com vocês, a prevenção da anemia ferropriva em lactente inclui cuidados de saúde e promoção de aleitamento materno nos primeiros 6 meses de idade. Então, o que isso significa? Que é importante, gente, que o seu bebê ele seja amamentado nos 6 primeiros meses, que aí ele vai ter uma porcentagem menor de ter deficiência de ferro. Porém, entretanto, todavia, se você não puder, né, amamentar o seu bebê, não fique com consciência pesada. Mas se você puder, gente, amamente, ok? E aqui a gente pode ver que os bebês com peso inferiores a 1 kg, ele vai receber o quê? 4 miligramas de quilo de peso por dia. E aqueles com 1 kg e 1,5 kg? 3 miligramas de ferro elementar por quilo de peso por dia, durante 1 ano de vida. É claro que não é todas as crianças ou qualquer criança que vai ser, né, suplementado com ferro. Pré-escolares e escolares. Deste lado aqui são os pré-escolares e desse lado aqui são os escolares. Então aqui no pré-escolares, a gente pode perceber que ela colocou, né, elas colocaram no artigo científico o que? Quando a suplementação é necessária, como eu falei para vocês, a dose de 30 mg de ferro alimentar por dia. Para melhorar a adesão à suplementação, sugere-se esta dose por 2 a 3 semanas, várias vezes ao ano. E nos escolares, que é essa parte aqui, se a prevalência da deficiência de ferro apresentar magnitude importante, fornecer doses diárias de 30 a 60 mg de ferro alimentar por dia, dependendo da idade e do peso da criança. Lembrando que esse é um vídeo, tá? Principalmente para pessoas da área da saúde. Tá? Se você não for da área da saúde, não se autossuplemente. Não fique se autossuplementando e nem seus filhos, seu pai, sua mãe, tá? Vamos ter um pouco de consciência. Então, como aqui, gente, é a avaliação dos programas, tá? Elas avaliaram os programas. Então, o que aconteceu? Temos 2 motivos principais que acontece uma ineficiência da suplementação de ferro na população. O primeiro, o efeito colateral do ferro oral, como já conversei com vocês, tá? E a segunda, em manter, né, seguir a suplementação que o médico ou nutricionista aconselhou. E aqui a gente pode ver que um estudo na Índia, no período de 1985 e 1986, mostrou que 87%, de 9 a 87%, abandonou, né, esse programa. E mais de 80% dos indivíduos refere a falta de suplementos como motivo para a desistência. E menos de 3% refere-se aos efeitos colaterais. Em todos os grupos, a suplementação deve ser em curto prazo, mas não mais do que 4 a 5 meses. Então, foi o que a gente já conversou aqui no slide, né, nesse vídeo. Então, gente, a gente precisa prestar atenção em outras coisas também. Então, há evidências epidemiológicas, gente, do comprometimento do metabolismo de ferro na deficiência da vitamina A, tá? É claro que não é em todos os países. Modificação da dieta. Então, a gente pode perceber que temos 2 tipos de ferro na dieta. O primeiro
cerca de 90% do ferro que nós consumimos dos alimentos estão na forma de sais de ferros, denominados ferros não M. E esse grau de absorção desse tipo de ferro é altamente variável, né? Já que ele depende que o indivíduo tenha reservas de ferro, né? E consuma, né? Tenha uma dieta legal, né? Vamos dizer assim, balanceada. Os outros 3% do ferro da dieta estão na forma de ferro M, que são provenientes principalmente da hemoglobina e da mioglobina. Então, esse ferro M, ele é bem absorvido e seu nível de absorção é pouco influenciado pelas reservas orgânicas de ferro. Ou, né, não vai ter variação por causa da dieta. Entre os fatores que são estimuladores da dieta estão as carnes, os ácidos orgânicos, que são esses aqui, o efeito da carne como estimulador, né, da proteína muscular, entre os inibidores de absorção estão esses aqui, polifenóis, fitatos, fosfatos e oxalatos, ok? Então vamos lá, os polifenóis. Temos aqui, são de origem vegetal, tá? E são um grupo que são ricos em hidroxilfebólicos, tá? E aqui temos os polifenóis de alto peso molecular, que são os taninos. Os taninos, gente, são presentes no café e no chá. E aí o que acontece? A gente sempre aconselha que quando o paciente consumir as 3 grandes refeições, que são o quê? Café da manhã, almoço e jantar. Ele fique pelo menos 1 a 2 horas sem consumir chá ou café. 2 horas antes e 2 horas depois. Por quê? O café, gente, e o chá, como a gente aprendeu aqui, por causa dos taninos, ele vai inibir a absorção de ferro, tá? E o café, ele não é compatível com o cálcio. Então, vamos supor que você consuma o café com leite, você não está absorvendo o cálcio daquele leite, tá? Então, sempre consuma, ou você toma aquelas cápsulas de cálcio com café ou refrigerante, fique ciente que o cálcio dali não está sendo absorvido, ok? E aqui a gente pode perceber, aqui também está falando do cálcio, e os fosfatos, tá? Nós temos os filatos, e aqui, gente, a gente pode perceber que tem 3 principais formas de aumentar as reservas do ferro. O primeiro, aumentar o consumo de ferro M, aumentar o consumo de vitamina C. Porém, gente, ele fala aqui, não é para você se autossuplementar com vitamina C, ok? É para você consumir alimentos que tenham vitamina C. Não é difícil você consumir uma laranja, né? Um exemplo, a laranja. Por quê? Normalmente, em muitas cidades, ela tem um valor mais baixo. Então, assim, não fique se autossuplementando, comprando efervescentes e entre outros, porque não é interessante, ok? Lembrando que o aumento também das vitaminas no organismo também é prejudicial. E como eu falei, diminuir, né, esses produtos durante as refeições ou perto das refeições. Nós temos aqui, gente, a fortificação de alimentos. Então, nós temos esses 2, né, tipos de fortificação, que a gente pode ver que a suplementação, a fortificação de alimentos, ela não vai substituir a suplementação, tá? Se a pessoa estiver com ferro baixo, então não adianta ela querer ficar consumindo muitos alimentos com ferro, ela vai precisar ter essa suplementação, tá, de ferro. E aqui na parte de baixo, gente, a fortificação com ferro é mais difícil, né? Como a gente já conversou anteriormente. E nós temos os compostos, são solúveis, que são melhores absorvidos. E nós temos os compostos com fosfatos, tá? Porém,
eles são menos reativos, tá? Em relação a nós seres humanos. Então, exemplos, tá? Eu quero deixar claro aqui que esse artigo científico, ele não é atual, tá? E eu vou explicar isso lá no final. Então, vamos lá. Exemplos de veículos utilizados em programas internacionais, tá? Esse veículo, ele quer dizer que alimentos, tá? Que você pode consumir. Então, pão branco, integral, sal, açúcar, leite em pó, fórmulas infantis, biscoitos, curry, molhos à base de peixes, de soja. Então, eles também recomendam, gente, consumir o ferro junto com a vitamina C para que ele tenha, né, uma melhor absorção ali. Então, a gente pode perceber aqui que o uso de leite de vaca e a introdução tardia dos alimentos, mas o que eu percebo atualmente que não tem essa introdução muito tardia. O que as pessoas andam fazendo? Fazendo introdução alimentar, né, de suco, biscoitos, frutas, com um mês de idade, né, de vida. Gente, um mês, o organismo dessa criança não está preparado para esses alimentos. É de 6 meses em diante. Quando você oferta sucos, alimentos para essa criança de alguns dias de vida, alguns meses, né, 1 mês, 2 meses de vida, as chances que você cause uma intolerância alimentar ou até mesmo o óbito dessa criança são altos. Se vocês pesquisarem a quantidade de crianças que estão vindo a óbito, crianças de 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade, né, de vida, são muitos. Principalmente aqui no Brasil. Ah, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Minha querida, isso é ignorância. Você está colocando em risco a vida dessa criança. Então, você como mãe, você como pai, você deveria estar protegendo essa criança. E não causando problemas futuros ou, né, de um dia para o outro, tá? Essa criança pode vir a óbito. E tem muitas crianças sendo internadas por causa disso, tá? Não vêm a óbito, mas ficam com problemas intestinais, gástricos, alguns ficam com intolerância a alguns alimentos, alergia a alguns alimentos. Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso. Mas aqui no artigo científico, o que acontece provavelmente as pessoas, antigamente, elas não faziam introdução depois que a criança fez 6 meses, né? Com 6 meses em diante. Então, eles ficavam atentos em relação a isso. Ok? Então, gente, este é o artigo científico. Esse artigo científico, gente, é de 1994. Ok? Então, não é um artigo muito recente. Não, a gente, é claro que tem alguns conhecimentos que não mudou, né? Principalmente do ferro, M e não M. Por que eu quis pegar esse artigo? Para a gente comparar como que a gente está atualmente em relação ao que acontecia antigamente. Como a gente pode ver em relação à alimentação tardia, né? Muitas pessoas, gente, elas estão fazendo alimentação precoce. Já vi casos de pediatras aconselhando que comece logo a ofertar sucos. Só que são profissionais, gente, que provavelmente não estão se atualizando, tá? Ou simplesmente, né, estão fazendo porque querem. Infelizmente acontece, isso existe em qualquer profissão. Então fiquem atentos em relação a isso. Então, se vocês gostaram desse artigo, é óbvio que eu não falei tudo que tem nesse artigo, tá? Eu separei algumas informações. E aí eu gostaria de saber o que vocês acharam em relação a esse vídeo. Se vocês gostariam que tivesse menos palavras e alguma imagem, alguma coisa assim, me diz aqui embaixo, por gentileza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.